Bom, agora é o seguinte. Vamos supor que você precise fazer alguns testes aí de rede. Testes básicos, né? Aí no seu computador. Então vou ensinar para vocês aqui alguns comandos bem simples que vocês vão usar direto aí na fábrica, né? Para poder identificar os dispositivos. Então, primeira coisa, eu gostaria de saber se o meu CLP está conectado com o meu computador. Uma forma bem simples, desde que você saiba qual é o endereço de IP, né? Uma forma bem simples de saber é fazer um teste de envio de pacotes para esse CLP usando um comando chamado ping do Windows, tá? Esse comando você fala assim para ele, ó, aponta o endereço de IP e automaticamente o Windows ele vai começar a disparar algumas informações para o CLP. O CLP vai responder se deu certo ou não. Se você enviou e recebeu tudo que você enviou, quer dizer o quê? Sua conexão está bem sucedida. Agora, se não apareceu nada, é porque tem algum BOzinho aí, tá? Bom, para fazer esse comando, gente, é bem simples. Vocês vão entrar no menu iniciar e procurar a opção chamada CMD, né? O nome desse cara aqui chama-se Prompt de Comando. É só digitar CMD que ele já vai aparecer aqui para você, ó. Prompt de Comando. Uma telinha preta aí. Quando você clica nele, ó, ele vai abrir para você uma telinha aqui. Tá vendo? Você pode maximizar, pode restaurar, pode minimizar. Ou seja, vou maximizar aqui. Isso daqui, pessoal, é um Windows funcionando por comandos. Como o próprio nome já diz, prompt de comando é o quê? É você executar comandos no Windows sem aquela interface gráfica bonitinha. Ou seja, tudo através de comando. Beleza? Tem um teste bem clássico que é para você poder identificar se o seu CLP está conectado ou não, se o seu dispositivo de automação está conectado ou não, que é o teste do ping. Então vocês vão digitar ping, certo? Pinga sem o A, beleza? Espaço, e você vai colocar o endereço de IP do seu computador aí, ó, do seu CLP. 192.68.20. Quanto aí o endereço de IP? 219. Ó. Vou dar um Enter. Quando você faz isso, olha só o que acontece. Certo? Ok, gente? Oi? Tá sem conexão com o CLP? Então, bom, tem uma outra forma aí da gente fazer usando o IP do próprio computador. Mas tá sem o cabo, não tem nada conectado nele? No CLP? Já que a gente pega então. Deixa eu só finalizar, a gente já pega um cabo aqui. Bom, qual que é o teste que vocês vão fazer? Olha só, presta atenção aqui no teste. Digitei ping, o endereço do meu CLP. Olha só o que ele fez. Por padrão, gente, o que ele fez aqui? Ele enviou um pacote de informações aqui. Certo? O que ele fez? Ele enviou para o CLP respondeu e o tempo de envio e recebimento deu 1 milissegundo. Certo? Então ele enviou outro pacote, que é só um pacote de dados de teste, e o CLP respondeu em 1 milissegundo. No final aqui, gente, ele te dá um resumo do que aconteceu. Então, por exemplo, ele enviou 4 pacotes e recebeu 4 pacotes. Não perdeu nenhum. Portanto, teve 0% de perda. Isso quer dizer que a minha comunicação está ok, né? Tem um outro comando que vai ser semelhante a esse, ó. Ó, preciso digitar de novo? Não necessariamente. Se você apertar a teclinha para cima, ele copia o comando anterior. Setinha para cima, ó. E se você colocar espaço, tracinho T e dar um Enter, ele vai ficar eternamente aí, ó. Olha a diferença quando você coloca o menos T. Coloca o menos T e dá um Enter. Olha só o que ele vai fazer, gente. Ele vai fazer o teste de ping, vai tentar verificar se o IP está ativo ou não.
e vai ficar eternamente aí. Como é que você cancela? Ctrl C. Nesse momento aqui eu não vou cancelar. Ele está enviando, o CLP está respondendo. Diga, filho. Tem um comando também, professor, arc espaço menos A. Se eu não me engano, dá para ver o Mac. Ah, o Mac do dispositivo? Legal, vamos fazer o teste aqui. Ó. Nesse momento aqui, o que está acontecendo aqui? Ó, já que a gente testa o comando do Diogo. Olha o que está acontecendo aqui. Ó. Presta atenção. Ele está enviando o tempo todo e o CLP está respondendo o tempo todo. Agora você vai fazer o seguinte, você vai desconectar... Você vai desconectar o seu CLP. Olha o cabo onde está no CLP. Desconecta. Desconecta ele fisicamente. Olha lá. Ó. Esgotado o tempo e limite perdido. Ó. Já perdeu a conexão. Ó. Tá vendo? Olha aí. Ó. Nesse momento, o CLP está tentando... O computador está tentando encontrar o CLP, mas não está encontrando. Tá vendo? Por que ele mudou o IP? Oi? Por que ele mudou o IP? Ele não mudou, né? Aqui mudou. Você desconectou o CLP? Bom, ele está falando que está esgotado o limite e não tá perdendo mais nada. Agora conecta o cabo de novo aí. Conecta o cabo, ele vai reconhecer a rede de novo. Ele vai voltar a comunicação aí, ó. Certo? Voltou a comunicação, gente. Aperta Ctrl C para ele poder finalizar o processo. O meu aqui travou de verdade. Olha lá, ó. Dá um Ctrl C. Ctrl, segura, aperta o C depois. Pronto. No finalzinho lá você vai ver uma estatística, né? Ele enviou X pacotes, recebeu Y e teve X percentual de perda. Ô, gente, isso aqui é extremamente importante, esse teste aqui. É o teste base para você poder fazer, verificar, na verdade, né? Se o dispositivo de automação que você está trabalhando está conectado na rede. Certo? Esse é o teste base para você poder fazer o seu dispositivo verificar, na verdade, né? Se o seu dispositivo está conectado na rede, certo? Ok ou não? Sim ou não? Isso, deixa ele, vai embora. Vai um monte, ó. Hífen T. Agora você dá um Ctrl, segura e aperta o C depois, para ele parar. Aí ele vai ficar o tempo todo. Aperta o Ctrl e depois o C. Ctrl CRLT. Ó. Ctrl e depois o C. Pronto. Uma vez só. Tem. Já vai fazer o teste aqui. Pessoal, gravem esse comando aí. Grava esse comando. Porque quando você tem um problema de rede, presta atenção, quando você tem um problema de rede, ou você vai descarregar alguma coisa no CLP, ou não está encontrando o CLP na rede. A primeira coisa que você vai fazer é o quê? Descarregar, o quê? Fazer o teste do ping, para você poder ver se o seu CLP está ativo ou não. Agora, se não estiver pingando, aí pode ser um problema físico, ter um problema de conexão física, ou pode ser um problema de configuração, dentre outros aí, tá? Vou apertar aqui, ó, CLS, já que a gente faz o teste aí, Diogo. CLS. Ele vai apagar aqui o prompt de comando. Ó. CLS, tá vendo? Apagou. Agora aqui em CLS, gente, ó. A gente vai fazer o quê? Vai colocar outro comando aqui chamado ipconfig. E vai dar um Enter. Olha lá, ó. ipconfig e vai dar um Enter. O que o ipconfig faz, tá, gente? O ipconfig, ele mostra para você o endereço de IP de todas as conexões de rede do seu computador. Por exemplo, vamos lá. Por exemplo, presta atenção.
Eu estou conectado aqui, pessoal, no Wi-Fi. Só dá um CLS que ele apaga aqui, ó. Só apertar, só no prompt mesmo, só digitar CLS no prompt. CLS. Ele apaga. Apertou CLS, ele apagou. Aí você vai digitar ipconfig. Config. Dá um Enter. Olha só. O que ele vai mostrar para você? Nossa, professor, mas minha tela está diferente da sua. Por quê? Porque aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 adaptadores de rede. O que é um adaptador de rede? Uma interface de rede. Nossa, tem 4 adaptadores? Não. Eu tenho Wi-Fi, tenho Ethernet físico, tenho Ethernet USB e tenho uma Ethernet virtual, que eu uso aqui para o CLP da Siemens, que é como se fosse um adaptador virtual, certo? No caso de vocês só tem um adaptador de rede aí, né? Como você só tem um adaptador de rede, ele só mostra um. Quais informações estão aparecendo aí? As informações que estão aparecendo aí para você são as informações de configuração de IP do seu computador. Certo? É isso aí. É o do seu computador. Tá vendo? Então, se você quiser descobrir qual que é o IP que está configurado no seu PC, seja ele dinâmico, seja ele estático, qual IP que está atribuído ao seu PC, você vai entrar no prompt de comando e digitar o quê? ipconfig. Certo ou não? Tranquilo ou não, gente? Todo mundo entendeu esse cara aí? Bom, uma outra coisa que eu queria que vocês aprendessem aqui, e eu já precisei fazer isso. Uma certa vez eu estava fazendo um teste de um robô. Estava fazendo um teste de um robô que ele é uma tecnologia chamada ANR, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. E o porquê que eu precisei fazer esse teste, tá? Vamos lá, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Eu estava fazendo esse teste aqui lá na Multilaser. Exatamente esse robô aqui, ó. ANR MIR. Amor não, cara, é AMR. Amor não. Aqui. Estava fazendo um teste com esse robô aqui, ó. Presta atenção no funcionamento desse robô. E depois vocês vão entender o teste que eu precisei fazer. Whirlpool is the world's largest manufacturer of home appliances. Here at Lowe's, we produce dryers. We also manufacture freestanding cookers and, according to the group's needs, plastic components. We hire around 1,500 employees. In our dryer factory, one dryer is finished each 15 seconds. The amount of supplied components per assembly line is enormous. Mobile robots do not only create a completely new opportunity to deliver those elements without human involvement, but also significantly increase our safety, since we avoid any potential collisions between assembly line employee and devices, such as a forklift truck or a tugger. Three MIR robots operate automatically. They deliver dryer stores from pre-assembly to assembly line. After receiving a signal from the line, robot starts completing the mission. It moves to a designated place on the pre-assembly line and drives under a cart, which is prepared for delivery. The robot spreads side elements of the top module in order to hook it. After that, the cart is transported to the assembly line. When the robot reaches the assembly line, it unloads full boxes. At the same time, empty boxes are collected from the upper flow rack on the assembly line.
Those boxes gravitationally slide into the MIR's cart. MIR Fleet allows to manage deliveries so that robots could prioritize orders and supervises the battery charge, which enables us to work continuously. When starting the project, we check the estimated time of the return on investment. In our case, it is 2 years. MIR robots ensure safety, improvement of productivity, low automation costs, and flexibility in changes of the layout. Viu desviando, cara? We already introduced Mira for another type of application in an Italian plant. Then we are piloting in a second Italian plant another application of Mira. The next 2 years we are going to increase the usage of mobile robot. Both in the same plant we have already some applications, and also introducing the same type of technology in other plants. Professor, por que você mostrou esse vídeo tão bonito aqui para poder fazer um teste de ping? Bom, olha só como um teste tão simplesinho assim conseguiu me ajudar como engenheiro de automação a identificar uma falha muito grande na rede para eu poder fazer a implantação desse cara. Eu fiquei mais ou menos um mês com esse robô lá na Multi testando ele, tá? E esse cara funciona assim, ó. Você vai andando com ele pela fábrica, certo? E ele tem um radar. Radar, sensor ultrassônico e câmera, né? E um sistema de segurança que quando se aproxima dele, ele desvia ou para. E esse radar, o que ele fica fazendo? Conforme você vai andando com ele, ele vai detectando parede, vai detectando obstáculo, objeto, etc. E vai guardando na memória. Então, quando você compra um robô desse, você tem que ir andando com ele pela fábrica, certo? E quando você vai andando com ele pela fábrica, esse radar vai detectando parede, detectando objeto e vai formando um mapa dentro dele. Você salvou isso daí, aí você coloca rotas. Olha, quero que você saia daqui, vá para lá, daqui você vem para cá. Ou seja, você define o caminho que ele tem que andar depois que você mapeou a empresa, certo? Aí você programou ele, ele fica de forma autônoma. Se encontrar algum obstáculo, ele desvia. Se ele precisar achar, por exemplo, um obstáculo, vou dar um exemplo para vocês lá. O time aqui da Multilaser sabe, né, onde que é a manutenção, né? Esse robô, ele saiu ali da onde que era a linha antiga do pendrive. Eu ia fazer ele lá na área kit buscar material. Então ele saiu ali da onde era um antigo pendrive automatizado e ele foi sair. Lembra quando o pessoal no final de turno saiu para aquela porta lá dentro do aquário? O que aconteceu? Era a saída, era final de turno. O que aconteceu? Entrou um monte de gente, começou a sair um monte de gente. E não fica uma fila ali? O robô não conseguia passar. O que ele fez? Como eu tinha mapeado toda aquela área ali, naquela parte do galpão, o que ele identificou? Ele fez o balão lá pela manutenção, passou perto da minha mesa lá, foi até onde era a mesa do líder, dos líderes, passou pela porta e foi para a kit. Isso sozinho. Só que a rota que eu tinha feito para ele era para ele passar naquele corredor onde o pessoal ficava lá na fila, entendeu? Só que ele identificou que estava com muita gente, obstruído, aqui eu não passo. Aí ele recalculou a rota igual o Waze e foi, né, por outro caminho. Ele é inteligente. Só que é o seguinte, para você monitorar ele, você viu que ele funciona de forma autônoma. Você grava um mapa dentro dele, então ele funciona de forma autônoma. Obstáculos, objetos, etc., além daquilo que você gravou, ele tem esses sensores de segurança aí que é para poder ele desviar, esse tipo de coisa, né? Aí você faz uma pergunta, professor, mas tudo bem, ele forma de forma autônoma. E se eu quiser saber onde ele está, como é que eu sei onde ele está? Através de rede. Então eu pego ele, conecto ele na minha rede, certo ou não? Deixo ele conectado, abro o software dele em qualquer parte da fábrica,
se eu tiver conectado na rede corporativa, e deixo ele andando. E conforme ele vai andando pela fábrica, ele fica conectado com a rede da empresa e você monitora ele. O que aconteceu? Eu estava usando ele numa rede 2.4. E vira e mexe, hora ele perdia a conexão. Eu falei, caramba, que merda, hein? O que está acontecendo? O que eu fiz? Olha só, um teste bosta desse, bem simplesinho, ajudou a gente a descobrir um ponto na fábrica onde dá mais ou menos interferência na rede 2.4. Então o que a gente fez? A gente fez uma rota para ele andar por toda a área ali na fábrica, certo? Aonde ele precisava circular. Ok ou não? Fizemos lá uma rota e num computador eu peguei, digitei ping, o endereço de IP dele. Isso aqui, ó, que vocês estavam fazendo. Ó. E fiquei assim, ó. Apertei o start e deixei ele andar. E fiquei olhando essa tela aqui. Certo ou não? O que eu percebi? Percebi que hora o tempo de resposta do pacote era maior, hora era menor, e eu deixei. E dependendo do lugar que ele passava, caía a conexão. Ele andava um pouquinho, voltava a conexão. Falei, caramba, deve ser interferência, né? Mas ele não parava. Não porque o mapa está dentro dele. É só para eu saber onde ele está. E deixei desse jeito aí. Aí depois, falei, peraí, vou fazer de novo. Aí eu mandava ele voltar para a estação inicial e eu mandava ele fazer o mesmo caminho de novo. Ele começava a andar, chegava naquele mesmo ponto da fábrica, caía a conexão. Aparecia para mim, ó, tempo de limite esgotado. Ó. É o que apareceu aquela hora. Vocês fizeram o teste? Depois voltava a conexão. Um teste bostinha desse conseguiu fazer eu e o TI saber que naquela região onde a gente estava tinha sombra. A gente fala que tem sombra, né? Numa rede, quer dizer que aquela área não chega sinal, ou tem muita interferência. Opa! Ou melhoro aqui, ou melhoro esse ponto de rede onde eu estou aqui, nessa parte da fábrica, ou então eu não traço nenhuma rota para ele poder não passar por aqui. Aí eu pergunto para você, conversando com o engenheiro, com o fabricante do robô, né, porque o especialista é ele, eu só estava programando ele para multi, né, mas eu queria ver com o especialista que seria o fabricante. Aí conversando com ele, gente, falei, cara, esse robô toda hora cai a conexão. Aí não, vamos avaliar X, Y, Z, W, vamos avaliar o átomo desse robô, vamos avaliar isso, blá blá blá, não sei o que, tal lá. Um monte de teste complexo pra cacete. Eu falei, não é possível. Aí até que pensei assim, falei, cara, vamos pensar simples, né, velho? Vou fazer um teste de ping com ele andando. Pronto. Descobrimos por que ele se perdia. Por que ele perdia a conexão, não sabia onde que ele estava mais. Por quê? Pontos da fábrica onde eu não tinha conexão. E ele até falei pro TI, ó, tem que instalar, sei lá, um repetidor aqui ou algo do tipo. Instalar um mesh, alguma coisa, nesse ponto aqui. Usei o robô, fiz ele andar e fiz essa bostinha desse comando aqui. É? Só pra você achar ele, mas não interfere em nada na... Não. Só que assim, isso eu precisar reprogramar ele. Porque se você manda ele fazer a rota, na hora que ele terminar, ele fica parado. Ele fica esperando um próximo comando. Então, se eu não estou em comunicação com ele, eu não passo nenhuma nova ordem para ele, entendeu? Ou seja, um comandinho desse me ajudou a identificar o quê? Um problema de rede na fábrica. Especificamente num ponto ali. Tá entendendo ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Então vejam que é muito interessante. Bom, professor, esse robô, se perder a conexão Wi-Fi, ele vai atropelar alguém? Não, tá falando para ele aqui. Se ele perder a conexão, você não consegue mais dar ordens para ele.
Mas a rota que ele está programado, ele vai seguir fielmente. Se ele achar um obstáculo, ele vai desviar normalmente. Só que ele vai terminar o servicinho dele, terminou o servicinho dele, caiu a conexão, você não passa mais nenhuma atividade. Dentro dele. Dentro. Tem um circuito eletrônico dentro dele que processa todas essas informações, né? Ou seja, gente, isso aqui já foi o suficiente para eu poder avaliar um problema de rede, tá? Muito interessante. Bom, vamos supor que você queira fazer uma análise aqui, certo? E você queira, por exemplo, fazer um teste de ping de uma máquina e quer deixar ela, sei lá, durante 2 horas testando. Certo? E depois você queria guardar essas informações para você poder usar elas em algum outro momento. Vamos supor que você quer fazer um teste no CLP, você faz o teste de ping e deixa ele pingando durante muito tempo, só que depois você quer pegar esses dados aí e quer guardar ele, por exemplo, no bloco de notas ou algo do tipo. Bom, tem uma forma de você fazer isso. Por exemplo, vamos imaginar que aqui, ó, vou entrar aqui vou criar uma pasta aqui, por exemplo, no C2 pontos, ó. Entra aí, por exemplo, aqui, ó, no seu, ó, pode ser no meu computador, pode ser na pasta, Windows Explorer. O mais fácil para vocês aqui é o seguinte, ó. Entra no menu iniciar, digita Windows Explorer. Vai aparecer para você explorador de arquivos, tá vendo? Windows Explorer, explorador de arquivos. Abre ele aí. Ele vai aparecer essa telinha para você, ó. Windows Explorer. Vou lá de novo, ó. Iniciar. Digita Windows Explorer. Certo? Lá não é no navegador, é lá no menu iniciar. Menu iniciar, digita Windows Explorer. Ele vai aparecer para você aqui, ó, explorador de arquivos. Windows Explorer. Vai aparecer para você, explorador de arquivos, tá vendo? Você vai clicar nele, ó. Ele vai abrir para você o explorador de arquivos do Windows. Aí aqui, gente, você vai procurar, ó, meu computador. Vai acessar disco local C. E aqui dentro, você vai clicar com o botão direito, novo, pasta. Cria uma pasta aí chamada teste, vai. Eu cliquei, criei uma pasta chamada teste com letra maiúscula. De novo, aqui no seu lado esquerdo, você vai procurar por meu computador. Dentro de meu computador, você vai procurar por C2 pontos. E dentro de C2 pontos, você vai procurar por... Você vai criar uma pasta chamada teste. Então é clicar com o botão direito, novo, pasta. Criou? Meu computador, C2 pontos. Aí você vai clicar com o botão direito aqui na tela. Colocar novo, pasta, cria uma pasta aí, ó. Apareceu aqui não, professor. Este PC, meu computador. Às vezes é escrito este PC, não tá? Este computador. Este computador, pode ser. É este computador, tá, gente? Aí vai aparecer C2 pontos, você entra nele. Disco local C. E eu criei uma pasta. Isso, aí dentro de C2 pontos, você vai clicar no botão direito e criar uma pasta chamada teste, com letra maiúscula.
Foi? Criou? Agora lá no CMD, gente, ó. Vai lá, Windows de novo, CMD, vamos entrar lá no prompt comando. Certo? Vamos acessar essa pasta teste que você acabou de criar aí, beleza? Bom, você vai usar o comando chamado cd C2 pontos. Dá um Enter. Certo? Isso. Ou melhor dizendo, deixa eu colocar um CD barra aqui para ver se ele vai. Melhor, CD barra, digita casa D de dado barra. O C2 pontos ele não acessou, então coloca CD barra. Ficou C2 pontos assim? Qual que é o nome da pasta? Digita CD espaço o nome da pasta. No caso, no meu caso aqui, eu criei uma pasta chamada teste com letra maiúscula. Dá um Enter. Olha lá, você acabou de acessar essa pasta, certo? Sim ou não? Se você der um comando dir aqui, ele vai abrir a pasta. Eu não tenho nada. Se eu colocar um comando dir, D-I-R, olha só. Ele não tem nada. Acessou? Foi, gente? Bom, se foi, agora, o que vocês vão fazer? Vocês vão colocar ping 192.168.20.200 e quanto? 200 e... É o comando ping. Só que ao invés de você dar Enter agora, você vai colocar um sinal de maior. A gente vai criar um arquivo com os dados do teste, ó. Digita aí, ó. O nome, por exemplo, teste underline ping ponto txt. O teste de novo aqui tem que ser maiúsculo? É o nome que você, não, o nome que você quiser para o arquivo, ó. Você vai colocar ping, o endereço de IP que você quer. Sinal de maior. Qual que é o nome do arquivo que você quer salvar os dados que vai compor esse teste? Eu coloquei um nome chamado teste underline ping. Você pode colocar o nome que você achar melhor. Dá um Enter. Olha só o que vai acontecer, gente. Ele não apareceu nada aí, né? Ó, ele vai começar a executar e não aparece nada. Porém, se você for lá agora no Windows Explorer, este computador, disco local C e teste, olha só o que você vai encontrar aqui. Um arquivo. E quando você abre esse arquivo, ó, olha o que ele tem. Ele salvou para você os dados. Tá vendo? Ele salvou para você os dados. Então, recapitulando aqui, tá, pessoal? Recapitulando aqui, ó. Ping 192.168.20.219, que é o CLP que vocês vão trabalhar aí. O CLP, coloca o endereço de IP do seu CLP, sinal de maior, o nome do arquivo, .txt. O que ele vai fazer? Ele vai fazer todo o teste e vai salvar um arquivo para você poder usar posteriormente. Se a gente colocar menos T. Faz o teste. Ó, vamos colocar aqui, por exemplo, nosso amigo falou para colocar o menos T, ó. Menos T. Só que eu vou colocar o nome de ping underline 2 aqui, tá? Dá um Enter. Olha lá, ó. Ele vai ficar infinitamente executando, ó.
Ele vai abrir para você um arquivo de bloco de notas aí, né? Tenta abrir ele, ó. Escolhe bloco de notas. Ó, ele vai ficar eternamente aqui executando, ó. Vamos supor que você queira parar agora, dá um Ctrl C, ó. Deu um Ctrl C. Olha lá, ó, ele criou o arquivo para mim. E aqui, o que ele fez? Mostra depois todo o histórico de todo o teste que foi feito. Aí você pode salvar isso daqui e usar posteriormente. Certo, gente? Então, tá entendido isso aqui? Mas aonde que eu vou salvar, professor? Ó, presta atenção. Por que eu pedi para vocês criarem uma pasta no C2 Eu pedi para vocês criarem uma pasta no C2 para ficar fácil de achar. Ó, vou fechar o prompt comando, ó, só para ficar fácil de achar. Vou abrir ele de novo. Só para vocês entenderem. Quando você abre o prompt comando, por padrão, ele vem na pasta C user e o nome do seu usuário, certo? Quando você dá CD barra, ele vai para C2. Quando você coloca CD, você fala, opa, vou entrar numa pasta. Qual é o nome da pasta? O nome da minha pasta é chamada teste. Pronto, estou dentro dela. A partir daqui, qualquer comando que você atribua e coloque o sinal de maior, o nome do arquivo .txt, ele vai executar o que você pediu em termos de teste e em seguida ele vai salvar o arquivo para você. Beleza?